Presidente, senadora Vanessa Graziotin, senhoras senadoras, eu quero, antes de iniciar meu pronunciamento, dizer da satisfação de estarmos recebendo aqui o nosso deputado pelo Estado do Pará, Sidney Rosa, que vem nos visitar aqui em Brasília e acompanha os trabalhos, neste momento, do plenário do Senado Federal. Sidney Rosa foi prefeito, é deputado pelo segundo mandato, foi prefeito por 8 anos de um município que era o exemplo do que não deveria ser feito. E ele, em 8 anos, de 2 mandatos consecutivos, e depois, tendo a sucedê-lo o prefeito Adnan, também do PSDB, por mais 2 mandatos, transformaram o município de Paragominas num exemplo nacional de um município sendo dirigido de forma correta e desenvolvendo não só economicamente, mas também melhorando a qualidade de vida dos seus munícipes. Eu venho, senadora Vanessa, mais uma vez, somos forçados a assistir a presidente da República se utilizar da cadeia nacional de rádio e TV para justificar os atropelos de seu governo. Ao jogar a culpa na crise mundial, Dilma tenta sair do foco deste grave problema por qual o país, infelizmente, foi submetido graças aos atos irresponsáveis dos 12 anos de governo do PT. Ao pedir paciência à população brasileira, a presidente ousa afirmar que este é um problema temporário e que deverá perdurar até o 2º semestre deste ano. Senhoras e senhores senadores, a resposta da população a este sofisma foi imediata. Os brasileiros indignados com a situação econômica do Brasil, que marcha em curva descendente, se manifestaram das janelas de suas residências, acendendo e apagando as luzes, batendo panelas na rua e ecoando gritos de protesto contra os desmandos do governo do PT. Foi um ato legítimo da população e que, infelizmente, acabou sendo caracterizado pelos dirigentes do PT como uma, aspas, orquestração golpista da burguesia, fecho aspas. Senhores, alegações como estas do PT são graves por ferirem valores fundamentais da nossa democracia. É preciso respeitar as opiniões divergentes neste perverso cenário que abala a esperança de brasileiros e brasileiras. O Pará, estado que represento nesta tribuna, vem sendo triplamente sacrificado. Sobre o ICM incidente na geração de energia, talvez poucos brasileiros e até paraenses tenham conhecimento de como é cobrado o ICMS da energia que todos nós usamos. Apesar de sua condição de gerador de energia, o Pará é duramente penalizado com os custos deste insumo. Nos últimos 8 meses, a conta de energia ficou 40% mais cara, prejudicando consumidores residenciais e o setor produtivo, que tem a energia como seu principal custo e, por conta deste problema, vem se tornando mais resistente a novos investimentos, impactando assim no ritmo de sua produção. Como pode o Pará, que nos próximos anos contará com empreendimentos como a usina hidrelétrica de Belo Monte, a hidrelétrica de Marabá, o complexo energético do Tapajós, tornando-se assim o maior estado gerador do Brasil, arcar com aumentos tão vultosos, prejudicando o seu povo? Segundo os dados da Eletronorte e Eletrobras, somente os rios inventariados em território paraense
oferecem 51 mil megawatts, o suficiente para abastecer todos os domicílios brasileiros por quase um ano e meio de forma ininterrupta. Entendo que o setor elétrico brasileiro é interligado e faz parte do sistema integrado nacional, sim. Sendo assim, os custos repassados em patamares parecidos a várias regiões brasileiras. Minha defesa aqui neste plenário é pela revisão do método de tributação da energia, que eu me referi quando comecei a falar sobre a questão da energia no estado do Pará. No Brasil, apenas a energia e o combustível são tributados apenas nos destinos, não deixando nada para o estado gerador. Na atual conjuntura, o estado do Pará não recebe um tostão sequer do ICMS pela geração de energia, presidente senador Paulo Paim. O imposto, que é só cobrado em seu destino, sacrifica e penaliza o povo paraense, o qual fica sem este recurso para ser investido em obras de educação, saúde, segurança e infraestrutura. Para atender às necessidades básicas dos 8 milhões de paraenses, o governador do estado, Simão Jatene, faz malabarismos para equilibrar suas finanças. Louvo aqui as finanças do estado do Pará. Louvo aqui a política de responsabilidade e transparência. Louvo aqui a política de responsabilidade e transparência da gestão do governo Jatene, que conseguiu sanear as contas e voltar a investir. Importante dizer que estas contas, há pouco mais de 4 anos, por coincidência do destino, encontravam-se no vermelho e eram administradas por este mesmo partido, que no último domingo, na figura da presidente Dilma, foi à Rede Nacional de Comunicação para justificar os seus desastres econômicos. Senhoras senadoras e senhores senadores, basta de ações eleitoreiras e de baixo efeito social. O povo brasileiro clama por iniciativas focadas, responsáveis e duradouras. A discussão da revisão da tributação do ICMS, incidente na geração de energia, precisa ser emergencialmente resolvida, votada pelos projetos que já se encontram tramitando no Congresso Nacional. Não bastasse a situação envolvendo o ICMS incidente na geração de energia, o Pará também é penalizado em sua outra vocação econômica, a mineração. Em 2011, e nós estamos em 2015, apresentei o PLS número 1 de 2011, que altera a base de cálculo da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, para corrigir as injustiças na distribuição da riqueza mineral. O próprio governo apresentou em 2013 o projeto que cria o novo Código de Mineração. Está parado na Câmara Federal, talvez pela força da, aspas, estatal, fecho aspas, Vale. Portanto, até agora não conseguimos fazer as correções necessárias na CEFEM. O Congresso Nacional precisa fazer justiça com os estados produtores de minérios. O valor da CEFEM deve ser corrigido para fazer com que as riquezas minerais sejam melhor distribuídas à população. Um outro problema que aflige e prejudica o estado do Pará diz respeito à Lei Candir, que desonerou o ICMS incidente das operações com produtos semi-elaborados e primários destinados à exportação. Foi um instrumento muito importante para que o Brasil pudesse dar um salto em sua industrialização. Baixando o custo das exportações, o governo Fernando Henrique Cardoso previa, assim, a elevação da comercialização dos produtos brasileiros ao exterior, o que de fato ocorreu. O problema está na regulamentação das compensações previstas pela Constituição Federal. A falta de regulamentação impõe perdas orçamentárias
exorbitantes ao Pará e a outros estados exportadores. Lembro aqui que no ano passado, a segunda parcela das compensações, o chamado auxílio financeiro aos estados e municípios para fomento das exportações, no valor de 1,95 bilhão, que deveria ser repassado pelo governo federal, não chegou aos cofres estaduais e municipais. Infelizmente, parece que essa falta de compromisso do governo petista vem se tornando algo corriqueiro. No ano passado, a segunda parcela, que deveria ser transferida até o final do exercício de 2014, não o foi, só sendo no início de 2015. Dessa vez, é muito pior. Senhoras e senhores senadores, de acordo com o ministro Levi, a segunda parcela do auxílio financeiro do fomento às exportações, referente a 2014, só deverá ser repassado no terceiro trimestre deste ano. Há mais de 10 anos, este recurso, mesmo que insuficiente para compensar as perdas, era fielmente repassado aos estados, mas o atual descontrole do governo Dilma fere duramente com este compromisso. Ressalto aqui que destes recursos, somente o Pará teria direito a aproximadamente 200 milhões de reais. O governo Dilma sacrifica e penaliza o povo paraense e dos demais estados que estão sem receber a compensação. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado do Pará aponta que o Pará perde cerca de 2 bilhões de reais por ano em razão da desoneração da Lei Candir. Senhores parlamentares, o Pará ainda encontra-se em fase de exportar commodities, caminhando para a verticalização de sua produção. A vocação do meu estado é eminentemente exportadora de matéria-prima. Nossa energia e nossos minérios não são importantes apenas ao estado, são altamente significativos ao país. Lembro os senhores que o Pará encerrou 2014 com um saldo positivo de 13.293 bilhões de dólares, contribuindo diretamente para frear o triste desempenho da balança comercial brasileira. E é por conta desta relevância que o Pará tem no cenário nacional e pelo respeito que aquele povo merece, que volto a defender nesta casa a regulamentação das compensações previstas pela Lei Candir. Vamos discutir o problema atual com seriedade, sem a demagogia barata que muitos estão cansados de fazer uso. O povo paraense, o povo brasileiro, precisa de soluções mais perenes e que tragam um grau de estabilidade e confiança para que possamos voltar a crescer. Não precisamos mais de mentiras. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.